Olá pessoal, tudo bom? Como prometido, hoje eu vou resolver um exercício com vocês, onde a gente vai entender um pouco a aplicação das composições de preço unitário que nós vimos no conteúdo anterior e levantamento de quantitativo e como definir, né, os nossos custos diretos e calcular o preço de venda baseado no BDI. Beleza? Então, para isso, eu escolhi um projeto bem simples. Vou mostrar para vocês. Que é esse projeto aqui, que vai ser uma reforma de um banheiro social. É um projeto bem pequenininho, questão de didática, né, onde a gente consegue aplicar rapidinho, a gente não vai demorar muito tempo para fazer isso aqui e futuramente a gente aplica isso num projeto maior. Bom, a proposta do cliente foi a seguinte: nós fomos contratados para executar a reforma desse banheiro. Esse projeto já determina como que as coisas vão ficar. Basicamente, o que a gente precisa saber? Que o banheiro atualmente ele já possui uma banca de pia, uma pia, já possui uma bacia sanitária, não possui divisória aqui para o chuveiro, já possui janela, já possui porta, um piso e um revestimento cerâmico na parede. O que a gente precisa fazer? Para que a gente foi contratado? Basicamente, para refazer o piso e contrapiso aplicando impermeabilização. Além disso, nós vamos retirar o revestimento existente, refazer o emboço e aplicar novamente revestimento cerâmico nas paredes. Além disso, nós vamos criar uma nova bancada aqui com pia, conforme as especificações estão aqui, e instalar uma nova bacia sanitária. E instalar esse filete aqui, que é um filete de granito pequenininho, tá vendo? 1,35 que ele tem de largura por 10 centímetros de altura, para que futuramente seja instalado um vidro temperado aqui, ou o nome comercial mais conhecido, Blindex, tá bom? Então nós temos as medidas do projeto, temos o pé direito, e como que nós orçaríamos esse serviço? Eu reforço para vocês que a gente precisa ter uma base de dados, né? Normalmente as construtoras já possuem as suas próprias bases de dados orçamentárias, que são aquelas fichas de composição de preço unitário. Lembra que eu falei que quando a gente já fez um serviço, depois que a gente consegue apropriar todos os custos, todo o tempo que levou e a quantidade que foi executada, a gente consegue fazer uma análise inversa e determinar quanto que custou para a gente diretamente fazer uma unidade daquele serviço. Isso gera uma ficha de composição e a gente consegue orçar mais precisamente. Para obras públicas ou financiamentos, como por exemplo Caixa Econômica, esses órgãos já possuem uma base de dados que a gente precisa se basear. Necessariamente não é aquilo que nós vamos usar de fato. É muito comum a construtora ter o próprio orçamento baseado nas suas fichas de composição e aquilo que o órgão público dá. É justamente a diferença entre esses dois que vai permitir com que o construtor tenha o seu lucro. Tá? Então, eu vou usar uma base de dados porque a nossa construtora é uma construtora nova e a gente precisa ter uma base, né? Lembrando que diversos órgãos públicos têm suas bases de dados, você tem que tomar muito cuidado quando a gente estiver participando de alguma licitação pública para usar a base correta. E existem bases privadas, né? Bases comerciais, que a própria editora Pini produz, que é o TCPO, que ele é muito utilizado. Então vamos lá. A gente vai utilizar a base de dados da prefeitura. Mas antes de a gente utilizar essa base, a gente precisa pelo menos elencar os serviços que a gente precisa fazer nessa obra. E para isso a gente já vai começar a preencher uma planilha orçamentária. Eu vou disponibilizar esse modelo para vocês e já aproveito para mostrar aqui como que fica, né, essa planilha pronta. Por exemplo, se fosse uma obra inteira. Deixa eu me jogar para cá para facilitar a leitura. Então, por exemplo, isso aqui seria a construção de uma casa, tá vendo? A gente vai desde instalações provisórias,
Administração da obra. Essa administração de obra, em tese, nem deveria estar aqui, porque ela vai fazer parte dos custos indiretos. Tá? Então, eu já vou até suprimi-la daqui. Deixa eu chegar isso um pouquinho para cá, que eu estou tendo uma certa dificuldade aqui de selecionar por conta dos comandos do Loom. Então, eu já vou até eliminá-la daqui, porque isso seriam os custos indiretos. Movimentação de terra, a gente também não vai ter, então já vou suprimir. Aqui entrariam basicamente as escavações para a gente fazer fundação. Infraestrutura, que são as fundações, tá vendo? Materiais para confecção, aço, a gente também não vai ter. Supraestrutura ou superestrutura, né? Que são os pilares, as vigas e as lajes, também não vamos ter. Serviços complementares nós vamos ter, mas com outro nome. Eu vou deixá-los aqui. Instalações provisórias também não vamos ter. Deixa eu suprimir aqui. Paredes não vamos fazer. Seriam as alvenarias. Esquadrias também não. Já deixa eu selecionar tudo aqui. Janelas também não. Ferragens também não. Ferragens seriam as fechaduras, maçanetas, dobradiças. Também não vamos ter. Vidros também não. Escada, corrimão, guarda-corpo também não. Coberturas e impermeabilizações. Coberturas não vamos ter, mas impermeabilizações teremos. Então, vou deixar aqui. Eu vou até apagar aqui o que está aqui. Na verdade, eu vou deixar para quando a gente for preenchendo, vocês entenderem o que está sendo feito. Revestimento de parede, vamos ter. Revestimento de piso também vamos ter. Revestimento de teto, forro de gesso, não, porque o gesso já vai estar lá. A gente só vai ter uma pintura nesse teto, que a gente vai deixar depois. Rodapé, peitoril e soleira, a gente vai ter aquele filete, né? Então vou deixar aqui também. A pintura eu vou deixar, porque vamos ter. Instalações elétricas não vamos mexer. Então vamos tirar tudo aqui, ó, disjuntor, interruptores, tomadas, cabos. Não vamos ter. Instalações hidráulicas não vamos mexer. As instalações vão estar prontas, a gente vai aproveitar o que está lá. Mas aparelhos sanitários a gente vai ter. A gente vai ter banca, bancada e acessórios. Louças e metais, vamos colocar no projeto também. Eu não falei no início, mas vamos colocar, né? Porque a gente vai trocar a pia, vai trocar a banca, vamos botar uma torneirinha nova. Limpeza de obra, nesse caso, vou suprimir, porque a nossa obra é pequena, né? Paisagismo, não temos. Aí que eu cliquei no lugar errado. No final, vamos ter um espaço aqui para valor global, que eu já vou apagar aqui, BDI, e valor de venda, que eu já vou substituir aqui, porque a gente vem falando, que é preço de venda. E eu vou chamar aqui de custos diretos. Que é o que a gente está fazendo, né? Na verdade, nós vamos somar aqui os custos diretos. Tá, e vou botar aqui BDI, vou tirar esse percentual aqui, porque a gente vai calcular isso. Tranquilo? Então vamos lá, vou dar uma ajustada melhor agora na planilha. Eu vou chamar aqui esses serviços complementares, eles vão ser serviços que eu vou trocar o nome, apesar do nome na planilha lá da prefeitura vai estar como serviços complementares, mas esses caras aqui vão ser as demolições, porque a gente vai precisar demolir o que está pronto.
tá? Então vou apagar aqui, quantidade, preço sanitário, vou apagar tudo. Vou deixar só aqui porque a planilha já está configurada. O segundo serviço, vamos chamar aqui de impermeabilizações, pode ser. Vou apagar aqui também. A gente vai preencher isso tudo junto. O 3 vai ser revestimentos de parede. Vou apagar aqui para a gente preencher junto. Revestimento de piso, vou apagar também para a gente preencher junto. Rodapé peitoril, uma coisa. Pintura, vou apagar para a gente preencher junto. E louças e metais. Deixa eu só corrigir aqui para ficar certinho. 1, 2, 3, 4. Tirar esse ponto zero aqui, né? Tá bonitinho. 3, 2, 1. Demolições, o que a gente precisa demolir: impermeabilização do piso, revestimento de parede, revestimento de piso. Deixa eu reduzir aqui também o tamanho disso aqui. Excel é fundamental, pessoal, para a gente trabalhar planilha orçamentária. Fazer na mão dá para fazer, mas é bem trabalhoso. Então aqui a gente já consegue programar a planilha para ficar direitinho. Ações de revestimento de parede, revestimento de piso, rodapé, pintura, aparelhos sanitários. Ficou um serviço perdido aqui, né? 4, 5, 6. Aparelhos sanitários vai entrar aqui. Só perdi isso aqui. Vou apagar. Pronto, eu vou chamar esse de 7. Eu vou copiar essa formatação aqui para ficar bonitinha, né? É bom olhar para uma planilha direitinha. Ué. É porque tá mesclado aqui, ó. 7. Aqui no meio, bonitinho. Eu vou apagar esse aqui também. Prontinho. Tá estruturado. A louça e metais, pinturas, rodapé, demolições. Agora vamos lá. É importante, deixa eu começar a preencher aqui, agora eu consigo aumentar. Cliente, né? É bom a gente botar aqui para identificar essa. Eu vou botar aqui cliente. Eu vou botar aqui como exercício. Só porque a gente está. Obra. Que obra é essa? Reforma de banheiro social. Vou botar aqui professor Igor. Base de preço. A gente falou que vai usar o SCO, que é a base da Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu vou botar aqui a data, porque é a database. Database. A gente está em março, provavelmente a database é dezembro de 2020, porque tem um delayzinho até eles atualizarem. Se for diferente, a gente volta e mexe aqui. Isso é importante, a gente ter esse... Eu vou até salvar isso aqui já como um novo arquivo, para não... Eu vou botar aqui, ó, reforma. Eu esbarrei sem querer aqui num caractere especial, ele não aceita para salvar. Reforma. Vamos começar? É um pouquinho trabalhoso, mas vamos lá. Vamos lá na base da prefeitura. Dica, bota no Google SCO Rio. Primeiro item, ó, SCO Prefeitura do Rio. Vai levar vocês para cá. E a gente vai buscar itens de serviço, porque o que a gente quer orçar são serviços. Vocês vão clicar aqui. Vocês vão perceber que isso
ele é separado, a gente tem que começar a preencher de cima para baixo. Ó, a base de preço é dezembro de 2020 mesmo, a última, tá vendo? Mas a gente pode consultar bases anteriores. Então a gente começa preenchendo pela categoria. Já adianto para vocês que o primeiro serviço, que é a demolição, está dentro de serviços complementares. SC, ó, serviços complementares. A gente clica aqui e ele vai habilitar para a gente o clã, que já seria um nível abaixo. Então, que tipo de serviço complementar a gente quer? Tem um monte de informação aqui. Nossa, já está logo de cara aqui, ó, demolição, remoção e arrancamento. Vocês vão se perguntar, poxa, mas está repetido, tá vendo? Tem um par e um ímpar. Qual que é a diferença? A diferença é que o par considera desoneração no custo da mão de obra, enquanto o ímpar não considera a desoneração do custo da mão de obra. O que seria uma mão de obra onerada e uma desonerada? A mão de obra, normalmente, quando a gente calcula encargos sociais, como custo com funcionário, com INSS, e uma série de outros fatores que podem entrar aí, né? Mas basicamente o INSS, que é a parte que a gente contribui, e o imposto de renda, e contribuição sindical também, eles já entram para computar o valor da mão de obra. O que a gente vai preencher lá na ficha de composição de preço unitário não é quanto o funcionário recebe, mas quanto o funcionário custa para a empresa com esses serviços. E muitas das vezes, por questões de regulamentação tributária, tem empresas que têm regras diferentes. Por exemplo, se é uma microempresa, se é um MEI, tem critérios de tributação que são diferentes. Então, em alguns casos, isso vai depender muito do licitante. Ele considera, por exemplo, para a composição, né, da planilha orçamentária, nos serviços a mão de obra desonerada, e no final ele aplica uma alíquota tributária referente a isso, né? E facilita também para empresas que têm tributações diferentes conseguirem fazer as suas composições orçamentárias, né, as suas planilhas, de forma que no final ela aplica a alíquota relativa a ela, né? Então é uma forma de deixar os itens e as fichas de composição isentas dessa tributação para que cada empresa se adeque à sua realidade tributária. No nosso caso, a gente vai já considerar a mão de obra onerada, considerando já todas essas tributações embutidas. Para isso, nós vamos usar sempre os clãs ímpares. Tá? Então, a gente vai pegar o 5. Família. Demolições, arrancamentos, serviços manuais ou serviços com equipamento? No nosso caso, serviços manuais. Aí vai abrir aqui, itens de serviço. Vai abrir um monte aqui. E vocês vão ver que muitas das vezes a descrição fica suprimida. A dica que eu dou é clicar aqui já em pesquisar direto, que vai abrir tudo aqui pra gente. Fica mais fácil. Inclusive a gente pode já ir clicando nos serviços e abrindo em novas abas. Então vamos procurar o que a gente quer. Ó, de cara aqui, ó, já tem um que eu já até pesquisei, que é o arrancamento de bancada de pia, que a gente vai precisar. Vou clicar com o botão direito aqui, ó, abrir em uma nova guia, que aí ele já joga para cá. Mas o que a gente vai precisar? Porta a gente não vai tirar, tubo a gente não vai, alvenaria também não, pavimentação, ó, demolição de piso de ladrilho cerâmico, inclusive a argamassa do contrapiso até 5 centímetros de espessura, né? Como não está especificado o tipo de piso que tinha, é um pouco mais difícil, né, a gente saber. Mas vamos considerar que era esse ladrilho, critério didático, até para a gente ter serviços diferentes aqui. E nós temos o que? O que tinha na parede, né? Azulejo, cerâmica, mármore. Vamos abrir aqui também uma nova aba. Eu não estou clicando com o botão direito, se a gente apertar o botão do meio do mouse, que é a rodinha, já abre numa nova guia. Fica a dica aí. Revestimento, demolição de revestimento em argamassa de cimento e areia em parede. É um embuço, né? Então vamos tirar aqui também. O contrapiso,
a gente não vai precisar porque ele já está incluído nesse serviço aqui de remoção de ladrilho, tá vendo? Bom, de demolição, eu acho que... Ah, não, tem a... Aparelho sanitário, tá aqui em cima, ó, arrancamento de aparelho sanitário. Vamos pegar também. Então nós já temos 5 serviços, eu acho que a gente contemplou tudo. Aí agora a gente vai pegando aqui e vamos, por exemplo, preenchendo. Vou começar do último aqui, ó, arrancamento de aparelho sanitário. Item de serviço, ó. Eu vou copiar e vou colar aqui. É importante ter esse código para futuramente a gente pesquisar. O que é o serviço? Vou copiar aqui também. Arrancamento de aparelhos sanitários. Vou colocar aqui. Unidade, o que está lá é unidade mesmo. Então, unidade. Quantos aparelhos a gente tem que tirar? 1. Já vou alterar aqui, ó, tá março de 2013. A gente coloca... Fiz besteira. Ih, cara. Peraí. Dezembro de 2020. Vamos ver o custo que tá lá? Ó, unidade, tá vendo? Custo 18,48. E aqui tem toda a descrição, né, do serviço, do servente, do bombeiro. Vamos botar lá, 18,48. O que essa planilha faz? Vai multiplicar a quantidade pelo preço unitário para a gente ter um subtotal. Então, próximo serviço. Demolição de revestimento em argamassa de cimento e areia em parede. É a demolição do emboço. Vamos pegá-lo. Vamos fazer a mesma coisa, jogar para lá. Esse serviço, 23 e 27. 23 e 27 é medida em metro quadrado. Vou explicar por quê. Porque parede, né, a gente vai medir sempre em metro quadrado. Porque é a área, né, gente? Eu fiz besteira aqui. É a área. Então, unidade metro quadrado. Vou até aplicar isso aqui para já ficar bonitinho. Metro quadrado. Quantidade, né? Esse item aqui eu já posso chamar de 1.1 para a gente ir facilitando, ó, tá vendo? 1.1, 1.2. Sempre que a gente for referenciar na planilha fica mais fácil, né? Quantidade. A gente tem que ir lá no projeto agora para ver. Demolição de revestimento de parede. Como é que a gente mede isso? A gente precisa aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Então aqui é comentário, né? Eu queria desenhar aqui em cima. Deixa eu ver. Talvez aqui em editar PDF. Vamos ver. De repente o Loom tem o Loom tem essa função. A gente quer fazer o que? A gente precisa medir essa parede que vai. Não está funcionando. Mostrando as minhas inabilidades. Ah, não foi. Essa área aqui, né? Essa área toda aqui que a gente quer medir, né? Daqui até aqui, daqui a aqui. Aí aqui vai ter a porta, que a gente vai ter que descontar, mas a gente vai falar da porta até aqui. Pronto, é isso. Então, como é que a gente faz isso? É muito importante a gente ter uma memória de cálculo. Essa memória de cálculo pode estar na planilha, mas eu recomendo que a gente tenha um memorial de cálculo, onde a gente, por exemplo, abre um Word, né, por exemplo. Pode ser o Excel, tá, gente? Não tem problema, pode fazer direto no Excel. Ou abre um Word e vai escrevendo tudo o que vocês fizeram. Né? Eu vou fazer direto no Excel para facilitar, porque a gente tem muito serviço para botar. Eu vou até jogar
isso para cá e vou deixar o banheiro aqui do lado pra gente trabalhando junto, tá vendo? Vai um do lado do outro. Bom, quantidade. A gente precisa saber esse perímetro todo e multiplicar pela altura, que é o pé direito, de 2,30. Então, para isso, a gente precisa pegar o perímetro. O perímetro ele é o quê? 2,85 por 1,35, tá vendo? Então, é uma... Vamos lá. Não é para eu multiplicar esse por isso, isso vai me dar a área do piso. Eu preciso pegar esse 2,85, botar mais 1,35, botar mais 2,85 e botar mais 1,35 do outro lado. Então, vamos lá. É igual, olha a memória entrando aqui, ó. 2,85 mais 1,35 mais 2,85 mais 1,35. Poderia botar 2,85 mais 1,35 vezes 2? Poderia, sem problema nenhum. Deu 8,40. Só que tem um detalhe, a gente tem duas aberturas de vãos aqui. Essa janela e essa porta que a gente precisa descontar, né, porque elas não serão embolsadas. E o tamanho delas está aqui. Ó. A janela tem 1 por 1,20 e a porta tem 70 por 2,10. Então a gente desconta essa área. Faltou o que aqui, né? A gente somou todo o perímetro, mas eu esqueci de multiplicar para transformar isso aqui em área. Multiplicar pelo quê? Pelo pé direito, que é 2,30. Agora sim a gente tem uma área em metro quadrado. Antes a gente só tinha o perímetro. E agora daqui a gente desconta. Ó. Menos 1 vezes 1,20 da janela, menos 0,70 vezes 2,10 da outra janela. Pronto, a gente tem a nossa quantidade calculada. Vocês vão ver que a partir da primeira vez que a gente faz, esse 16,65 a gente consegue usar para diversos outros serviços. Eu só esqueci o preço, olha lá, 23,27. Vamos fechar 23,27. A gente já fechou esse serviço para a gente não ficar também cheio de coisas, né? Bom, próxima demolição. Demolição de revestimento em azulejo. Ah, sim, que a gente precisa tirar também, né? Copia aqui, cola lá. Item 1.3. Código a gente pega daqui, cola lá. Unidade metro quadrado também. Custo unitário, vamos lá. 18,61. Ih, botei no lugar errado. 18,61. Quantidade desse piso. Só calcular a área desse banheiro. 2,85 por 1,35 igual 2,85 por 1,35. Calculado. Percebam lá que ele já vai preenchendo aqui. Mais o que de demolição que a gente tem? Demolição de piso. Ih, não, peraí, acho que eu fiz... Desculpa, ó a confusão aqui, ó os problemas do orçamento sendo calculados. Esse que eu fiz aqui, essa área, é a área do piso, né? E eu estava calculando demolição de revestimento em azulejo da parede. Então eu já vou copiar e jogar para baixo, porque é a área do piso. A área da parede é a mesma área do revestimento em argamassa, né? Porque é a mesma quantidade. Então eu vou dizer que é igual ao cara de cima. Pronto. Aí agora a gente pega aqui, demolição do contrapiso com o revestimento de cerâmica. Por que eu estou tirando, né, os revestimentos em argamassa, tanto da parede quanto do piso?
porque dificilmente a gente consegue tirar o piso e a coisa sem danificar o substrato, tá? Preço 15,47 e a gente já copia para cá o código. Eu posso jogar isso para cá também, ok? Facilita, vai mais rápido. Ah, não colou igual, só vir aqui, ó, colar sem formatação, ok, ele já pega 1.4. Temos mais algum arrancamento da bancada, né? Esse item aqui a gente vai considerar um negócio diferente, porque eu acho que ele tem um erro aqui no sistema. Porque o que ele fala, né? Ele fala assim, deixa eu só colar aqui para eu não confundir. 1.5. Ele fala arrancamento de banca ou pia de até 1 metro de altura por 80 metros de largura. Só que a unidade de medida dele está em metro, tá vendo? E não faz muito sentido isso. Deveria estar em unidade. Então a gente vai colocar aqui como se fosse de unidade. Porque esse metro linear, geralmente ele dá a seção, né? E a gente calcula o metro, tipo o rodapé. Eu vou botar aqui 38,59. Aqui é uma, desculpa. E aqui 38,59. Vocês estão vendo as confusõezinhas que às vezes eu faço aqui? Mas que isso é real. Às vezes acontece e passa, né? É um problema. E aí a gente fecha, eu acho. Ladeira de cerâmica que a gente botou. 15,47. A gente fechou as demolições. Vou apagar essas linhas de baixo e excluir. E não excluir uma linha a mais, que eu não deveria. Que essa última aqui, ó, que calcula o total. Excluir. Eu vou me botar aqui em cima agora. Cada vez eu vou para um lugar para não atrapalhar. O que é esse total aqui? Ele está somando tudo que está em cima. Então, R$ 813 de demolição. Deveria entrar aqui também, não vou botando por questões didáticas, né? Mas, por exemplo, a retirada do entulho. De repente a gente até coloca. Mas a gente vai ter que calcular isso em volume, tem que fazer uma estimativa. Vou abrir aqui só para vocês verem. Demolição... arrancamento, aí tá aqui, retirada de escombros, tá vendo? Calha fechada, lista de escombros, ensacamento e transporte de escombros. Vou botar aqui pra gente conseguir ler tudo, ó, pesquisar. Desde um pavimento, utilizando elevador, utilizando escada do prédio. Vamos pensar que é a escada de prédio. Tá vendo? Aí ele vai ter um valor aqui que é por metro cúbico. Vamos botar. Vamos botar porque é custo. Isso é custo, a gente tem que cobrar. A gente já falou sobre isso, que não existe almoço de graça, né? Isso tem que sair de alguém. Só que a gente vai dar uma estimativa pro... A gente vai fazer uma estimativa pro volume. Porque... ele é um pouco mais difícil da gente calcular, né? Eu vou explicar para vocês como é que eu vou fazer essa estimativa. Aqui vai ser metro cúbico. E vamos lá. Bom, eu sei a área, por exemplo, da parede, das paredes que eu vou tirar o revestimento, e eu sei a área do piso. Então, se eu multiplicar por uma espessura razoável, que cada parte dessa possui, eu consigo calcular um volume, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, vou começar pelo piso, né, para a gente seguir uma ordem. Se eu pego aqui o piso, tem essa área, eu vou estimar aqui que tem uns 5 centímetros, que é o que a gente está botando aqui, né? 5 centímetros de espessura mais o piso. Eu vou estimar um pouco para cima por conta dos espaços vazios. Não.
Vamos fazer diferente. Eu vou pegar esse cara e vou multiplicar aqui por uns 7 centímetros. Vezes 0,07. Eu vou botar o empolamento depois. A gente vai calcular aí. Mais o que está saindo da parede. Ó. Revestimentos dessa área da parede. Aqui eu vou estimar uns 5 centímetros, porque o embolso é menor. Isso já vai me dar um volume, que eu estou multiplicando uma área vezes o volume, vezes a espessura. Por que eu não estou botando revestimento? Porque eu já estou considerando que esses dois aqui vão estar juntos nesses 5 centímetros. Isso aqui deu 1 metro cúbico. Só que o que eu vou fazer? Eu vou considerar um empolamento, porque não fica tudo compactadozinho, né? Fica vários vazios. E aqui vai ficar consideravelmente. Eu vou botar aqui uns 50% de empolamento, tá? Porque vai ficar um vazio bem grande aqui. E eu tenho que considerar a bancada que eu esqueci. A bancada, vamos considerar que ela tem o mesmo tamanho para facilitar a nossa vida? Mas que tem o mesmo tamanho do que está aqui. O ideal era a gente ir lá e medir, né? Ela tem 60 por 1,20. E a espessura dela está aqui também? Não, mas vamos considerar que tenha, sei lá, 2 centímetros. Tá bom, 2 centímetros, tá bom. Estimativa. Isso, nesse caso, estimativa porque a gente não tem os dados. Isso já gera um problema, né? Então, vamos lá. 60 por 1,20, já esqueci. Por 1,20 vezes a espessura, 2 centímetros. Vamos lá. Bom, 1,67. E o vaso, professor? O vaso, a gente não vai quebrar, né? A gente não vai ensacar. Eu vou deixar o vaso fora, tá? E o custo unitário disso aqui é R$ 46,54. E aqui o códigozinho já está direitinho. Só para vocês terem uma noção, vamos calcular o custo disso aqui. Olha lá, R$ 77,92, R$ 77 reais, né? Aqui eu tenho que aumentar também porque eu inseri essa linha depois. Seria um pouco menos de 10%, né, do valor que estava. Mas você vai somando essas coisas de pouquinho em pouquinho, dá um valor considerável. Tá bom? E vamos lá, impermeabilização agora. E vamos começar de novo lá do início. Pessoal, eu vou fazer uma pausa, porque o vídeo já está com 40 minutos, para a gente evitar também problemas de gravação. Tomar uma água, a gente volta com impermeabilização. Tá bom?